Mas eu vi aqui que foi o tema, né? Falando sobre eclesiologia. Então, e hoje a gente vai continuar com o estudo 3, que é a igreja, o corpo que cresce. Então, a gente vai falar sobre a igreja, né? O corpo de Cristo. Então, vamos orar para iniciar esse momento. Agradecendo a Deus, né? Porque estamos aqui por mais uma tarde na presença do Senhor. Soberano Deus, bendito Pai, graças te damos, Senhor, por este dia, Senhor, por esta tarde, esse momento, Senhor, mais uma EBD, onde estaremos, assim, estudando, Senhor, sobre a Tua igreja, esse corpo que, bem ajustado e ligado a Ti, Senhor, ele cresce. Ó Deus, nos dá entendimento, Senhor, assim da Tua palavra, nos ensina, Senhor, de que forma, como membro, Senhor, podemos contribuir para a expansão do Teu reino, Senhor. E nessa tarde, que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, dirige, Senhor, esse momento, ó Deus, porque a palavra é Tua, Pai. Obrigado porque estamos aqui, nos abençoa, nos dá uma tarde proveitosa, Senhor, e de aprendizado na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Vinha, Jó. Então, eu distribuí aí para vocês uns versículos, aí eu vou pedir ajuda. Nós queremos, né, Jó, uma EBD participativa. Não pode ser só o Jó aqui falando, tem que ser com a participação de vocês. Afinal de contas, nós vamos falar do corpo de Cristo que somos nós, né? Cada um de nós somos membro do corpo de Cristo. E aqui diz o seguinte, na lição, né? Entre as descrições figurativas da igreja em o Novo Testamento, a predileta de Paulo foi a igreja como corpo de Cristo. Essa figura recebe destaque em Romanos, em 1 Coríntios, Efésios e Colossenses. E é justamente esses versículos que nós vamos estar lendo agora. Então, Paulo, ele fala aqui de igreja, né, como o corpo de Cristo. A igreja como o corpo de Cristo. E aí nós vamos ver aí nesses versículos. Então, quem está aí com o número 1, aí eu vou pedir que leia, por favor, Romanos 12, de 4 a 5. E os demais irmãos podem acompanhar aí também a leitura. Só um momentinho. Tá. Porque, assim como em um só corpo temos muitas partes, e em todas elas tem funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes em um só corpo. Isso. Então, aí fala que existe, né, uma diversidade, porque os membros eles são diferentes, não é isso? O membro do corpo, cada um, né, nós temos vários membros e cada um tem sua função. Então, existe uma diversidade. Mas existe também algo que Emanuel falou aí, que é a unidade. Então, tem diversidade? Tem. Mas tem que ter unidade. Unidade com quem? Principalmente com o cabeça, que é Cristo, né? Porque a cabeça é que vai comandar todo o corpo. Então, agora o segundo, que é 2 Coríntios 12, o versículo 12 e o 27. Diz assim o 12. As marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Agora 27. Acho que eu li errado, peraí. Só um momento. 12, primeiro, é 1 Coríntios 12. Eu estava na 2 Coríntios, 12, desculpe aí. E depois o 27. Assim, agora está certo.
Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Ok, então os membros do corpo, a gente vê que tem vários membros, só que eles têm uma ligação, né? Tem que ter uma harmonia entre eles, né? Porque se um quiser fazer uma coisa, outro quiser fazer outra, né? Se uma perna quiser empular da outra para o outro, não vai chegar onde quer. Então, tem que existir unidade. E para existir unidade, tem que existir relacionamento. Tem que existir relacionamento. Os membros devem estar conectados, que é diferente. Aí eu trouxe aqui é uma passagem, né, que aí todos lembram aqui, que é aquela passagem que está em Ezequiel 37, que fala do Vale dos Ossos Secos. Que ali tinha várias partes, né, do corpo, porém separados. Então, ali no Vale dos Ossos Secos, a gente vê justamente um contraste do que é o corpo de Cristo. Porque no corpo de Cristo tem que estar unido, tem que ter harmonia, tem que estar ligado, né? Tem que ter relacionamento, tem que estar conectado com o cabeça que é Cristo. Aí, quando fala em relação à unidade, aí a palavra mesmo fala aí, né, que nem todos têm a mesma função, mas todos são importantes. Então, não é porque a pessoa, não é porque é o dedo midinho, ele é inferior à boca. Não é porque o ouvido é inferior aos olhos. Não, porque nós precisamos de todos. Cada um tem a sua função. E também tem aquele negócio em relação à exaltação, aparecer mais. Alguns membros podem aparecer mais. Um exemplo é o cabelo. O cabelo a gente não vai esconder, né? Então, quem tem cabelo, cadê papai? Não tem. Então, quem tem cabelo, que cuida do cabelo, que é para aparecer. Mas alguns órgãos não aparecem. O coração, o pulmão, mas nós precisamos deles também para viver. Então, é assim a igreja. Todos são importantes. Uns aparecem mais e outros nem tanto, mas também tem um valor muito importante quando a gente fala em relação à unidade, o corpo de Cristo. Maravilha. Aqui está com Efésios 4, Efésios de 11 4, e 12. 11 e 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Isso. Então, a gente está falando de crescimento, né? Corpo de Cristo, um corpo que cresce, e para que ele cresça, existe o aperfeiçoamento de cada um. Então, tem cada um com seus dons, né? Com seus talentos. Então, nessa comunidade, a gente consegue desenvolver isso. E aí, nesse versículo que o Sueli leu, fala sobre 5 ministérios, né? O apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, apóstolos, profetas, evangelistas, na função de ganhar pessoas para Cristo, né? Tem os pastores que cuidam e os mestres formam a mente, né? Alinham o coração. Então, você vê que todos esses eles têm uma função específica, esses ministérios, para que a igreja ela se desenvolva, que a gente tenha um corpo que cresça cada vez mais. O outro o último versículo, Colossenses 2, 18 e 19. Colossenses 2, 18 e 19. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, mantendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Então, o corpo ele pode ficar desconectado aí. Aí fala sem o cabeça. A igreja ela não pode ficar sem Cristo. Então, se não tem Cristo, não tem nada, né?
A igreja não tem como caminhar, como se desenvolver, se ela não estiver conectada ao cabeça, que é Cristo. Aí fala também em relação à diversidade, como já foi dito. O cabeça é Cristo, então ele está nos orientando. E aqui na igreja também nós temos uma hierarquia, se nós vivemos numa sociedade. Então, quem é o representante de Cristo aqui? Somos nós e o nosso líder é o pastor. E fala em relação à unidade, qual é o principal alvo? Ganhar almas para Cristo, que a igreja cresça. Então, todos, às vezes a gente não concorda com algumas coisas, mas nós vivemos numa coletividade, nós oramos a Deus, lemos a Bíblia e pedimos que Deus nos oriente, porque às vezes, talvez o nosso querer queira ultrapassar o querer da coletividade. Então, a gente tem que lutar em relação a isso, unidade e unicidade também. Então, a igreja é um corpo. Em relação ao corpo, coração. O coração está cansado, não quer mais bater. Vai acontecer o quê com o resto? Então, nós temos também que ter essa mentalidade em relação à igreja. Poxa, eu não concordo com isso. Ô Senhor, misericórdia, ora a Deus e conversa com a igreja, conversar com os irmãos, que nós sabemos que numa família há diversidade. E consanguínea, né? Que a gente vive aqui naquele local, poucas pessoas. Imagine uma diversidade, culturas diferentes, famílias diferentes. Então, a gente tem que ter essa consciência em relação a... Vamos conversar, qual é o ponto, o que é que Cristo fala conosco e seguir em relação à sociedade, né? Não porque eu fiquei chateado, eu vou sair, eu estou chateado, poxa, tinha que ser assim. E a gente sabe que não é isso que funciona, porque Cristo está nos orientando. Cristo é o nosso cabeça, então a gente tem que orar, meditar e conversar, né, com todos em relação à unicidade. Então, vamos lá. O primeiro tópico aí, passando aí, Kaique. A igreja é um corpo em Cristo. Então, esta comparação ela serve para destacar a diversidade de funções dos membros. Foi tudo que nós lemos aí, um resumo, né? A diversidade das funções dos membros, a solidariedade entre os membros, a participação vital em Cristo, a soberania de Cristo, né? Ele é soberano, ele é o cabeça, né? Ele que coordena o corpo, e a necessidade de crescimento. Porque o corpo ele precisa crescer, né? Precisa se desenvolver, precisa crescer. Se não tiver crescimento, tem alguma coisa errada. Se ele não cresce, tem alguma coisa errada. Imagine, né? A criança ficar eternamente criança. Não pode, então tem que desenvolver. Então, no pensamento de Paulo, a igreja não é uma sociedade, ela é um corpo. Imagine vocês agora, aí eu quero a participação de vocês. Lá no início, lá quando Jesus andou com os discípulos, se alguém falasse assim, onde chamasse um dos apóstolos e falasse assim, onde é a sua igreja? Chamasse João, Pedro, lá no início, lá quando Jesus recrutou lá os 12, e perguntasse para eles qual é a sua igreja, ou onde é a sua igreja, você acha que ele teria dificuldade em responder essa pergunta? Onde é a sua igreja? Se hoje perguntasse para mim, Gorete, onde é a sua igreja? Eu ia falar, igreja. Se perguntasse para você, Sueli, você falava o quê? Se perguntasse, Emanuel, onde é a sua igreja? Como é que a gente responde? Tinha um local físico? Não tinha. Mas assim, então ótimo, a gente tem esse entendimento, tá vendo a diferença? Mas para muitos, igreja é um local, é um prédio, é um endereço. E é um local onde a igreja se reúne. Mas não é essa edificação que é a igreja. A igreja somos nós que estamos aqui dentro hoje, nesse momento agora. A igreja está aqui, nessa tenda, aqui em Paripe, na Rua Castro Alves. A igreja Pérola dos Mares está reunida aqui.
nesse lugar, nesse endereço. Mas a igreja somos nós. Mas, assim, nem para muitos aí fora, principalmente para quem não faz parte da igreja, a igreja é um local. É a igreja batista, é a igreja A, B, C, é um endereço, né? Que tem uma programação, que tem um EBD, que tem um culto, que tem uma escola bíblica ou que tem alguma outra ação a nível missionário, mas assim caracteriza muito pelo que a igreja, por as programações que a igreja faz e pelo local que ela está, né? Mas naquele tempo, como o Clebson falou, né? Ele nunca ia responder que era em Paripe, né? A minha igreja é em tal lugar, porque não tinha esse lugar. Hoje nós temos um lugar que a igreja se reúne, tem vários templos, né, espalhados por todo o mundo. Tem vários templos, mas a igreja se reúne nesses locais, habitualmente. Tinha nas casas, em um lugar. Sim. Então, esse entendimento é muito importante, né, para cada um de nós. Precisa entender realmente isso. Então, a igreja é um corpo em Cristo, né? Então, o corpo é um. Unidade, apesar da diversidade, apesar das diferenças, um único sentido. Independência vai enfraquecer o corpo. Independência enfraquece o corpo e cooperação é essencial para a missão. Então, como a gente falou aqui, muitas vezes a gente pensa, não está assim, então não está de acordo com o que eu quero, não está dando certo, e independência não é bom, porque a gente vive uma família, vive um corpo, e o corpo é em relação à harmonia, como eu falo, mutualismo, um precisa do outro para sobreviver, para estar bem. Ixi, apagou aqui. Então, a gente fala em relação a isso, essa dependência de Cristo e estarmos em uma só unicidade, uma só unidade. Então, a cooperação é essencial para esse crescimento, até esse crescimento da gente mesmo espiritual e o crescimento local, mais pessoas possam estar, assim, agregando o corpo. Aí eu vou deixar outra pergunta agora para o final, viu? Vocês vão aguardar para o final. Se é possível seguir a Cristo, sem ter comunhão com o corpo de Cristo, com a igreja? Se é possível seguir a Cristo sem ter comunhão com a igreja? Guarda essa aí. Vamos lá, o segundo. O corpo tem muitos membros. É verdade? Muitos membros. Muitos membros. Então, como já falou, né, tem diversidade de dons e ministérios. A gente pode ver aqui, como a gente viu aqui na leitura, né, que tem vários ministérios, cada um atuando de uma forma. Tem os dons também e talentos, então, cada um também fazendo, cooperando, né, na igreja é assim. A igreja precisa dessa diversidade. Então, aquele que sabe fazer algo, tem que fazer para contribuir com a igreja. Porque se você tem um dom, um talento e não desenvolve ele na igreja, e não pratica, e não serve ao Senhor através dos seus dons e talentos, vai ficar faltando alguma coisa. Acho assim, a mão, nós temos habilidade para escrever com nossa mão. Então, ela tem essa habilidade, né? A mão, você escreve, tem facilidade, a gente aprende a escrever, desenvolve isso, e escreve facilmente com a mão. Agora, escrever com o pé é fácil? Já vi pessoas que não têm a mão e escrevem com o pé, desenvolver essa habilidade. Com a boca também, né, Sueli? E assim, mas é fácil, deve ter sido muito difícil aprender. Na igreja, eu estava pensando sobre isso, assim, se eu tenho um dom, eu poderia servir ao Senhor na igreja com esse dom, com o que eu sei fazer, mas eu não faço.
o outro vai fazer, mas ele fazer as duas coisas. Aí vai acumular duas coisas porque o outro está deixando de fazer ou porque não tem esse outro, né? Não tem essa pessoa. E pode acontecer, pode, só que sobrecarrega, né? Imagine. Escrever com o pé deve ser, você passar bastante tempo escrevendo com o pé, quando for andar vai estar cansado, né? Então, a mesma coisa se aplica, né? E assim, Jesus, de uma forma maravilhosa, esse ensinamento, a Bíblia é maravilhosa, né? E os ensinamentos que traz, e essa forma assim que traz para a gente, para o nosso entendimento, que a gente consegue associar as coisas e aprender muito mais. Então, eu estava pensando justamente isso, né? Imagine, quem tem habilidade para escrever com o pé vai escrever, mas se ele precisar depois correr, eu acho que ele vai estar cansado. Eu acho. Ótimo, Cris. Agora, só uma observação. Hoje eu estava assistindo o jornal, né? E hoje se fala muito da morte de Oscar Schmidt, né? E ele falava uma coisa que não concordo com ele, mas é a concepção dele, que o dom e talento não existe. Tinha que treinar para se aprimorar, é a ideia dele, né? Mas aí eu paro e olho que tem pessoas que nunca fizeram tal coisa e quando pega para fazer, faz maravilhosamente bem. Então mostra que a pessoa nasceu com aptidão para aquilo. Claro que você pode treinar algo que você não faz, que você não tem esse dom, esse talento, e você pode até fazer bem. Mas quem tem um dom vai ter mais facilidade de fazer isso. Então, no corpo de Cristo, Deus capacitou e deu o dom a todos. E é triste ver quando alguém não desenvolve esse dom. Às vezes não quer usar ele. Tem um talento, né, que é dom, é quando se torna para Deus. Né? Enquanto não é para Deus, é talento. Né? Mas que se torna para o Senhor, aí se torna dom. Mas aí o que eu observo é que muitas vezes ficam, às vezes, intimidados, às vezes com medo de fazer algo para Deus e guarda isso. E fica deficiente o corpo de Cristo. Por exemplo, nós temos vários departamentos na igreja e uma dificuldade nossa é lidar com jovens. Então, eu fico observando que temos pessoas que atuam muito bem em outras áreas. Mas nos jovens temos lutado para achar alguém, tem alguém que tem até se empenhado nisso, mas eu creio que Deus vai capacitar e mandar alguém. Hoje, conversando lá em casa sobre isso, aí minha filha falando que na igreja dela, com adolescente é maravilhoso, né? Tem pessoas lá que têm um dom, que se dá muito bem. Mas já com casais não tem. Aí é o contrário nosso aqui, né? Antes se dá muito bem com casais, tem pessoas aqui que fazem muito bem, a Luciana e o pessoal aí, vocês mesmos aí que está à frente, faz muito bem, só que lá não tem essa parte. Então, volta a despertar em alguém. Se você tem esse dom, se tem algo que você tem aptidão, né, tem um talento, se achegue mais, né? Não guarde isso, mas se achegue. Eu tenho certeza que no corpo de Cristo todo mundo pode se encaixar. Até simplesmente, né, fazendo, sei lá, uma faxina, ou tem gente que vai, por exemplo, roxinha mesmo, você chega aqui na igreja, é conhecido como uma igreja cheirosa. Outro dia eu trouxe um rapaz aqui para olhar, acho que foi ar-condicionado, não lembro o que foi. Ele, rapaz, que igreja cheirosa. Então você vê que ela faz com muito carinho. Hoje é João e Cris, continua fazendo um bom trabalho, né? Não tem para roxinha. Então, existe um espaço para todo mundo, né? Deus ele deu dom, deu talento, todo mundo. Agora basta você se predispor a fazer isso. Exatamente, né? E os dons existem, né, como diz aí, para o bem comum, para que, né, esse corpo ele funcione de uma forma harmônica. E o corpo é de Cristo. Então, o crente pertence ao corpo cuja cabeça é Cristo. A figura da cabeça exalta a pessoa de Cristo na igreja, conforme Efésios 4:12, que o desejo de Cristo é a edificação. Que já foi lido aqui, mas o irmão pode ler, por favor, Efésios 4:12, que fala em relação ao corpo de Cristo, e o desejo de Cristo é a edificação de todos. Edificação do corpo. O plano de Deus é que o corpo cresça. Então, Efésios 4:12. Efésios 4:12. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Pronto, o corpo de Cristo. E como o irmão já falou aqui, que todos nós temos o dom.
Uns mais desenvolvidos, o outro não. Então, aquele que já tem aquele dom assim, mais desenvolvido, para fazer rapidinho. Mas aquele que não tem assim, um dom tão apurado, ele vai lutar muito, vai exercitar, vai fazer, mas vai chegar lá. Agora tem que ter esforço e dedicação. E como participar do corpo de Cristo? Aí Colossenses 3, 13 e 15, nos diz o quê? Não fiquem irados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como eu, Senhor, perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E, acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz de Cristo, que Cristo dá, dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo. Sejam agradecidos. Aí fala em relação ao amor, né? E uma palavra, uma mensagem também fala, um versículo, que fala em relação a suportai-vos em amor, porque nós somos diferentes, opiniões diferentes, pensamentos diferentes, mas Cristo é o nosso cabeça. Então, nós temos que andar em amor. Ficar chateado, a gente fica, mas isso aí, Deus consola os nossos corações, e uma coisa que passa. Então, que nós possamos, assim, Cristo é a nossa cabeça. Então, que nós possamos crescer. Então, crescer em Cristo e em amor. Porque com o amor, aí muitas outras pessoas também vão vir. Porque as pessoas conhecem o cristão pelo amor. Olha, em relação à recepção, fala em crescimento, né? Recepção. Um exemplo assim, aí está em casa, aí está jantando, aí não queria que ninguém fosse, aí chega na hora uma visita. Poxa, visita agora, na hora de jantar, queria ficar aqui sozinha. Aí a pessoa, não, que eu estava jantando, aí a pessoa já fica sem graça, né? Estava jantando, não sei o quê, a pessoa se despede e vai embora, já percebeu. Uma outra situação, aí está jantando, aí chega uma pessoa, nossa, eu estou jantando aqui agora, venha comigo. Então, tem essa diferença. Então, aqui a igreja mesmo é conhecida pela recepção. Ó, irmã Roxinha, as meninas aí que ficam, Denise, irmã Eliana e tantas outras, então, vêm aqui e sentem esse amor. Então, elas ficam, a princípio, ficam por isso aí, por essa dedicação, esse amor, são tão bem acolhidas e acabam permanecendo no corpo de Cristo, aqui em relação à congregação. Então, em relação à unicidade, Cristo, nossa cabeça, e que possamos viver também assim, nesse amor. Você falou aí, Jó, de recepção, né? E isso foi super importante para mim, quando eu cheguei na igreja, porque eu não conhecia ninguém. E a gente chega assim, um visitante, né? Se coloca aí, todo mundo já foi como visitante, né? A não ser quem já nasceu aí na igreja, já foi desde pequeno, desde criança. Mas eu, como já fui adulta, então, para mim era tudo muito novo, não conhecia ninguém. Fui através de um convite. E depois que terminou não, quando teve a parte, tinha a parte do culto, lá funcionava assim, tinha a parte do culto e tinha uma reunião dos jovens que acontecia um pouquinho antes do culto, da noite. E como eu era jovem, ainda sou, né, um pouco assim, mas na época era mais, eu fui convidada para ir para essa classe de jovens. E lá também não conhecia ninguém, o pessoal super animado, começou a cantar louvor, e tinha versículo, foi assim uma maravilha, todo mundo animado, e teve uma pessoa assim que me recebeu, quando eu cheguei, assim, ela me recebeu, me deu um abraço, sabe aquele abraço caloroso? Que eu disse, nossa, parece que ela já me conhece há tanto tempo, né? Nem me conhecia. Então, assim, essa recepção realmente ela é muito importante, porque ela nos inclui, ela nos traz assim para perto, né? E naquele momento, a partir daquele abraço, né, que eu entrei ali naquela sala, onde estava tendo a reunião dos jovens, eu me senti acolhida ali, apesar de não conhecer ninguém, mas eu me senti à vontade, inclusive para voltar depois. E aí eu participei, depois a gente desceu, que era na parte de cima, foi para a celebração, para o culto da noite, e eu voltei outras vezes, né? Então, se fosse talvez se ninguém falasse comigo naquele dia, né, se eu entrasse e saísse e ninguém me percebeu, ninguém notou, né? Então, a gente é estranho isso, né? Quando a gente chega em um lugar, você entra e sai e parece que ninguém te viu.
Ninguém percebeu, ninguém falou com você, ninguém perguntou seu nome, ninguém deu um abraço. Então, essa recepção é muito importante, né, João? E essa pergunta no final, como participar do corpo de Cristo, né? Aqui diz que somente o homem perdoado, justificado perante Deus, está em condições de pertencer a Cristo. E uma outra forma também, uma outra menção que faz aqui, né, como um símbolo de participação em Cristo, é o batismo. Através do batismo, né, se torna membro da igreja, ali assumindo um compromisso com a igreja local. Aí o outro tópico fala assim, em relação a Cristo, que é o cabeça da igreja, né? Então, Cristo, a cabeça do corpo. Cristo é a cabeça da igreja, a igreja deve submeter-se à sua direção e o objetivo é a edificação do corpo. Então, como nós estamos congregando, temos que ter essa ideia, né? Cristo é o cabeça. Então, o que é que Deus quer que eu faça? Eu posso ajudar como em relação à congregação? Em relação à unicidade, reunião com os irmãos. Como eu posso poder assim, ajudá-los, eles também possam assim, me ajudar em relação a isso, o corpo, né? Então, o corpo está funcionando e a cabeça está bem. A cabeça, que é o cérebro, né, vai comandar todas as funções relacionadas ao corpo. Aí a igreja vai caminhando de acordo com a vontade de Deus. E aqui, como falar, né, que e aí aqui a Cristo como cabeça, ele orienta todo o corpo, né, como a gente está falando. Então, assim, não pode a igreja, ela não pode ser independente, eu diria assim, né, independente, não está ligada a Cristo. Isso aí é essencial, necessário, vital para, inclusive, para o crescimento da igreja. O próximo o corpo vai crescendo, né? Então, na carta aos Colossenses 2:19, combate o movimento que desliga Cristo da igreja. Você já viu alguém falar assim, eu sou desigrejado, né? Eu sou crente, mas não quero saber da igreja. Não gosto de igreja. Tem uma igreja que, inclusive, não tem nome, né? E, às vezes, as pessoas se apegam em alguns versículos isolados, né, para justificar alguma coisa assim. Mas, assim, não existe. Se a gente for verificar no contexto e o ensinamento bíblico, tem que haver comunhão, né? Tem que estar conectado. Os membros, eles têm que fazer parte, eles têm que viver essa comunhão para que haja crescimento. Então, não tem como dizer que eu creio em Cristo, mas eu amo a Cristo, mas eu não amo a igreja. Eu amo a Cristo, mas eu não quero saber da igreja. Eu amo a Cristo, mas não amo o corpo de Cristo. E aí, naquela passagem onde Paulo, na estrada ali de Damasco, onde Saulo ainda, né? Não era Paulo depois, mas era Saulo o nome dele. E ele perseguia a igreja. E ali Jesus fala com ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perseguia quem? A igreja. E Jesus, ele diz, por que me persegues? Ele estava se colocando ali igreja, como igreja. Ele não disse por que me persegues, Jesus. Não, por que me persegues? Porque persegue a igreja, que é Jesus. Então, ele se identifica ali com a igreja, né? E tem uma identificação ali de Jesus com a igreja. Então, não dá realmente para dizer que amamos a Cristo, mas a gente dizer também que não ama a igreja. Não tem lógica, né? Não tem como ser dessa forma. Então, é necessário que nós como membro, temos que estar ligados ao corpo, o corpo de Cristo. Né? Não tem outra forma. Seria muito... Imagine eu falar assim, Cris, eu amo Cris, minha irmã, mas eu não suporto Emanuel. Mas se Emanuel é casado com Cris
e eles são uma só carne. Como que eu posso? Será que Cris ia se sentir bem? Ela ia se sentir amada? Eu falando um negócio desse, você ia se sentir amada por mim? Se eu falasse, eu te amo, mas eu não amo, mas eu não gosto de fulano, né? Então, assim, não tem como. É a mesma coisa a gente falar, eu amo a Cristo, mas eu não amo a igreja. Eu quero ficar longe da igreja. Não pode, não tem como. E aí eu vou falar agora em relação à igreja em Atos, né? Crescimento visível da igreja primitiva. Então, nós vimos lá pela passagem que a igreja, ela ia crescendo, a igreja primitiva. Então, as pessoas iam se congregando, fazendo reuniões e alcançando mais almas para Jesus. Que logo no início eles ficavam muito assim reunidos, mas depois que a morte de Jesus, eles começaram a se espalhar. E eles viram que eles se congregavam no local, que era o templo, mas eles também faziam reuniões em outros locais, em casas. E muitas almas também eram alcançadas quando faziam nessas casas. Então, quando fala em relação ao crescimento, a gente tem um local para reunir, aqui o templo, mas nós também podemos fazer isso em outros locais, para que outras pessoas também possam ser alcançadas. Aí fala também em relação à expansão de Jerusalém, Samaria, Judeia e confins da terra, que essas reuniões que eles faziam nas casas, cultuando a Deus e as pessoas ouvindo falar em relação a Jesus. Quem era Jesus? E aí esses fatores, né? Tem os fatores de crescimento em Atos, que nós vemos aí em Atos, né? Quando a igreja cresce ali, os fatores de crescimento em Atos. Então, aqui nos versículos, nos primeiros 6 capítulos de Atos, fala, e aí eu trouxe aqui um resumo da lição, onde diz que o primeiro lugar, ele prioriza aqui liderança, né? O segredo elementar do crescimento é hábil liderança. Então, esse ponto aí, hábil liderança. O segundo versículo, né, ele enfatiza, ou segundo capítulo, desculpe, ele enfatiza o movimento indispensável do Espírito Santo. Nos versículos 2 a 4, ligam a manifestação do seu poder e a prática da oração. Então, a igreja se reunia e eles oravam também. E essa prática, né, da união ali dos membros e da oração fazia com que a atuação do Espírito Santo ali no meio deles e a igreja crescesse também, fosse crescendo. Nos capítulos 3 a 4, salienta sobre a pregação sobre Jesus e sua ressurreição. Então, a igreja reunida, o tema principal, né, o que a gente fala para as pessoas é sobre Jesus, sobre a sua morte, a sua ressurreição. Não tem como ter uma programação na igreja que tenha várias coisas aqui na igreja, uma programação onde tem música, onde tem uma apresentação, onde tem várias coisas, uma apresentação, um culto assim lindo, porém vazio da mensagem bíblica. Então, isso não vai levar a igreja a lugar nenhum. A igreja ela tem que trazer na sua pregação a mensagem, pregar sobre Jesus e a sua ressurreição. Então, isso acontecia lá na igreja em Atos. O quarto aqui é destemor na exortação à salvação. Naquele dia, a presença poderosa do Espírito Santo levou os pregadores a insistir no apelo. Aqui o versículo diz que eles exortavam. Então, naquele dia houve mais de 3.000 decisões. Então, a pregação ali, ele estava exortando através da palavra de Deus e aquelas pessoas entenderam ali, se arrependeram e se converteram. Então, houve mais de 3.000 decisões. O quinto é o culto fora do templo. Então, essa reunião aqui, dentro da igreja,
Existe, mas ela também tem que sair da igreja. E aí ela vai para as casas e tem que ser fora das casas também. Não tem que se resumir só na igreja e nas casas. Ela tem que ser fora também. Tem que ser em outros lugares, na rua, onde o Espírito enviar. E, por último, o elemento aqui foi a participação dinâmica de leigos. O trabalho era dos apóstolos. Quase que exclusivamente, né? Naquele período onde tinha os apóstolos, ali Jesus tinha ensinado e eles continuaram a missão, porém, a igreja foi crescendo e os outros, que eram leigos, vamos dizer assim, eles também começaram a servir. Começaram a romper moldes fechados do trabalho da igreja, que antes era feito só por algumas pessoas. No caso, lá, os apóstolos, né? Então, a mesma coisa que a gente vê aqui na igreja, né? Você tem aqui uma diretoria, você tem líderes de ministérios que fazem determinadas coisas. Mas aí tem pessoas novas que chegam, e essas pessoas novas, elas precisam ser também participantes do trabalho da pregação, né, do evangelho. Elas precisam ser parte desses grupos para que a igreja continue crescendo. Porque se fosse só os 12, você acha que a igreja não ia crescer como cresceu, né? E aí a igreja saiu de Jerusalém e foi para Samaria e foi até os confins da terra. Então, porque foi se multiplicando, né? Foi multiplicando essas pessoas que ali iam ouvindo e iam se convertendo. E aplicações para a igreja hoje? Então, aplicações para a igreja hoje. Cada membro deve assumir sua responsabilidade, como nós vimos. Então, todo mundo tem um dom. Aí, não é porque eu me acho assim pequenininha que eu não possa fazer nada, não é porque eu não estou aparecendo que eu também posso fazer alguma coisa. Então, todo mundo tem a sua responsabilidade em relação ao crescimento. A gente pode deixar só quem está na liderança, só o pastor? Não, todo mundo. Porque aí quem está lá fora olha a igreja, olha cada um de nós. E a igreja, como já foi dito aqui, somos nós. E a unidade vai fortalecer o testemunho. Então, nós falamos uma coisa, então nós devemos também viver em relação a isso aí. Então, nós temos que ter unidade ao que cremos. E servir com os dons recebidos. Que aí fala em relação àquela do talento, né? As pessoas receberam os talentos, alguns esconderam. E Deus fica muito triste com isso, porque Ele fornece o talento para você, mas para você também compartilhar com todo mundo. Então, essa em relação a aplicações que nós podemos fazer em relação à igreja para o crescimento dela. E aí tem mais perguntas aqui, mais 3 perguntas. Essas aqui vai ficar para reflexão nossa. E aí diz, qual é o meu papel no corpo de Cristo? Qual é o meu papel no corpo de Cristo? Você já descobriu qual é o seu papel no corpo de Cristo? Como posso contribuir para a unidade da igreja? A igreja nós vemos aqui que ela tem que ter unidade. Ela tem diversidade, sim, mas ela tem que ter unidade. Estou ligada à cabeça que é Cristo? Então, fica aí essas perguntas aí para a nossa reflexão. Precisamos estar ligados. Né? Não tem como seguir a Cristo sem ter comunhão com a igreja. E aí tem um videozinho que a gente vai passar aqui, depois a gente vai fazer o encerramento. Tem um vídeo de mais ou menos uns 5 minutos, né? Acho que é uns 5 minutos o vídeo. Aí eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Mas antes, vocês vão responder a pergunta. A pergunta: posso ser crente sem ser membro de uma igreja? Sim ou não? Quem do sim aí? A turma do sim, levanta a mão.
Posso ser crente sem ser membro de uma igreja? Ô, Gorete, Olhe, posso dar uma opinião? fale. Vamos pensar aqui numa fogueira, num braseiro, né? O pastor até traz muito essa referência aqui. Um braseiro está ali, aí você pega de repente uma brasa e bota ela separadamente. A tendência é o quê? Se apagar. Pagar. É a mesma coisa nós. Se nós se afastarmos, ficarmos sozinhos, vamos aos poucos vai se apagando, aquela chama vai se apagando, e quando menos esperar, estamos fora, que nem percebemos que estamos fora. Isso. É. Cristão. É. É. Alguém mais quer falar? Sim. Marcos estava até aqui lembrando um versículo que está em Hebreus, né? Alertou. Pronto, Hebreus tem um versículo que diz: não deixando a congregação, como é o costume de alguns, né? Paulo falando isso. Então, assim, a exortação é que não é sábio, não é vantajoso, não é legal, vai ser complicado. Mas a gente também tem que lembrar que tem pessoas que vão estar sozinhos. Talvez vão conhecer Jesus lá na prisão. Talvez vai conhecer Jesus num hospital. E a forma dele não deixar a congregação talvez seja através de um vídeo, de uma única pessoa que vai lá de vez em quando visitar. A fé dele tem que permanecer. Mas como escolha, não, biblicamente a gente não vai ter amparo para isso. Ele diz, inclusive, em um texto que eu não lembro agora onde está, que aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então, se eu estou bem, eu posso andar, eu posso vir, e eu escolho, essa é a minha opinião agora, e eu escolho ficar em casa, vai ser complicado a minha fé permanecer. A Bíblia diz que aquele que o conhece ouve a sua voz e o segue. Então, eu não consigo entender se eu sou cristã, se eu sirvo, e eu quero ficar fora do corpo. Você respondeu tudo aí, resumiu tudo isso ali. Tecnicamente, se a gente for pensar tecnicamente, sim, poderia, mas biblicamente não. Porque quando isso passa a ser uma escolha, não é uma situação extrema de como você citou, né? É uma condição que a pessoa não pode. Ela está ali, ela não pode ir, né? Ou ela está distante, ela não tem como congregar. Mas no momento que isso é uma escolha, é a mesma coisa de eu falar. Qual é o tema aqui do estudo aqui da nossa lição? Nós estudamos Cristo sim, igreja sim também. Sim, tem um outro livro que fala Cristo sim, igreja não, né? Mas essa que a gente está trazendo é Cristo sim, igreja sim. É justamente isso. Porque quando é uma escolha nova, porque o que é que Cristo exorta? Justamente para sermos corpo e, como corpo, crescer, desenvolvendo nossos dons e talentos. Mas quando a gente diz, não, eu amo a Cristo, mas eu não amo a igreja, por isso eu não quero participar da igreja, então tem alguma coisa errada. Né? Esse membro, ele tem alguma coisa que não está legal. Então, tecnicamente, sim, poder, né, crer
em Cristo e não querer participar da igreja, mas biblicamente não faz sentido. Não faz sentido quando a gente escolhe não participar. Seguir a Cristo sozinho, imagine. Servir sozinho. Eu sou igreja sozinho. Cristo, em relação a essa questão de desigrejado, né? Cristo sim, igreja não, a gente tem que ver eu vejo dois pontos de vista fundamentais. Primeiro, Cristo deu a vida pela igreja. Quando ele ressuscita, ele restaura Pedro para que Pedro cuidasse da igreja. Então, a gente vê ali o ponto fundamental, começando, né, os 12 a ser preparado para a igreja crescer. E o evangelho cresceu através da igreja, através de reuniões, através de congregações, né? E quando me vem esse movimento desigrejado, eu posso falar com toda certeza, né? Quando eu digo certeza, é convicto, que isso não é de Deus. Quando esse movimento, porque nós estamos vivendo o final dos tempos, e aí surge esse movimento desigrejado, né? Isso aí é uma que vai de encontro o que a palavra mostra. O próprio Jesus Cristo ressuscitou, né? E restaurou Pedro. Tem várias passagens que mostram a vivência da igreja, né? Aí surge esse movimento, a gente talvez não perceba, né? Acha que tudo hoje é normal, essas coisas, porque nós estamos vivendo o final dos tempos. Aí surge um movimento desse de desigrejado. Então não tem fundamento bíblico nenhum essa base, né? O fundamento que tem é a igreja, que Cristo morreu e deu a vida por ela, né? E aonde a igreja cresceu, a gente vê as cartas de Paulo, mas fundamentalmente você vê mais em Atos. Fala muito da igreja, como a igreja realmente começou, né? E dali surgiu, estamos até aqui os dias de hoje. Aí vem esse movimento desigrejado. A gente não percebe, ou não quer enxergar, mas isso não é de Deus. Verdade. Então é isso, né? Biblicamente não tem fundamento, né? A gente justificar isso, dizer que ama a Cristo, mas não ama a igreja. Porque não é isso que a gente vê nas Escrituras, não é isso que Cristo ensina, até porque ele mesmo se identifica com a igreja. Então é incoerente você dizer que ama a Cristo e não ama a igreja. Porque ele diz que ele é, né? Ele fala, por que me persegues? Ó, com Saulo, por que me persegues? Saulo estava perseguindo a igreja de Cristo. Então vamos para o vídeo, né, Jó? Kaique. A comunhão pode ser vista de várias formas. Desde uma conversa agradável entre amigos, acompanhada de café ou chá e biscoitos, ou até mesmo um churrasco ou piquenique entre famílias da igreja. Para outros, consiste em reuniões para cantar, compartilhar experiências e orar. Há também quem veja a comunhão como um dos nomes da Santa Ceia do Senhor. Para identificar se há uma crise de comunhão em uma igreja ou grupo, é necessário primeiramente entendermos o termo bíblico. Comunhão é a tradução mais comum da palavra grega koinonia. No Novo Testamento, koinonia é usada para descrever a relação íntima entre cristãos e Deus e de cristãos uns para com os outros, o compartilhar de bens materiais a fim de suprir as necessidades uns dos outros e a participação mútua na obra do Evangelho, sofrimento e em diversas atividades. No Novo Testamento, comunhão refere-se à relação pessoal que os cristãos têm com Deus e uns com os outros, por meio da união em Cristo Jesus, estabelecida pelo Espírito Santo que habita em todo cristão. Em Atos 2, lemos sobre um importante exemplo da comunhão. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo.
e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Esse trecho descreve as características da comunhão entre os primeiros cristãos. Primeiro, a relação íntima entre os cristãos e o Senhor. Segundo, o compartilhamento de bens materiais. 3, a cooperação na obra da evangelização. E 4, a unidade e amor nas reuniões. Podemos dizer que uma igreja demonstra comunhão bíblica se apresenta às seguintes características. Primeiro, dedicação ao ensino, compartilhar experiências, orar e tomar a ceia do Senhor. 2, a participação igualitária nas atividades da igreja. 3, ter o prazer em compartilhar bens materiais com necessitados. 4, a unanimidade quanto a propósitos e alvos. Número 6, a alegria e louvor nas reuniões e a cooperação na evangelização. Se faltarem essas características em uma igreja, é muito possível que ela esteja passando por uma crise na comunhão. Nossa união com Cristo é uma realidade espiritual que nos torna membros do seu corpo e membros uns dos outros. As manifestações externas dessa relação, principalmente a mutualidade, são a forma mais prática de expressar a comunhão cristã. O conceito de mutualidade está relacionado às expressões recíprocas, isto é, os versículos do Novo Testamento que incluem as palavras uns aos outros. Estas expressões descrevem cenários em que o cristão A realiza uma ação em benefício do cristão B, e o cristão B, por sua vez, está disposto a fazer o mesmo pelo cristão A. Essas expressões recíprocas no Novo Testamento, tão bem conhecidas como mandamentos recíprocos, indicam nossas responsabilidades mútuas e nossas oportunidades de demonstrar a vida comunitária e a mutualidade cristã. Sendo assim, mutualidade é um estilo de vida conforme os mandamentos do Novo Testamento sobre o que os cristãos devem fazer uns aos outros para expressar amor e unidade e sobre o que devem evitar para preservar esse ambiente. Vejamos agora alguns exemplos de mandamentos recíprocos. Amem-se uns aos outros, aceitem-se uns aos outros, saúdem-se uns aos outros, tenham igual cuidado uns pelos outros, sujeitem-se uns aos outros, suportem-se uns aos outros, não tenham inveja uns dos outros, perdoem-se mutuamente e a lista continua. Nós não podemos jamais esquecer que a base da comunhão entre cristãos é a união com Cristo, que as características de um grupo com boa comunhão é a unidade, apoio mútuo e amor, que a mutualidade é a expressão prática da comunhão. Também não podemos esquecer que a crise da comunhão se dá pela falta de amor, apoio, unidade e a falta de participação. Ao refletirmos sobre o conceito de comunhão e mutualidade, somos chamados a viver uma fé prática e palpável, onde nossas ações diárias refletem o amor de Cristo. A mutualidade, revelada através de diversas expressões recíprocas do Novo Testamento, nos desafia a agir com amor e cuidado uns pelos outros, assim como Cristo nos amou. Cada mandamento recíproco nos lembra que a comunhão cristã não é apenas uma ideia abstrata, mas uma realidade vivida através de atos concretos de serviço, perdão e encorajamento. Em um mundo que frequentemente valoriza a individualidade, somos chamados a ser contraculturais, demonstrando o amor de Cristo em nossa comunidade de fé, sem nos esquecer dos de fora também. Assim, ao praticarmos a mutualidade, refletimos a unidade e o amor que Jesus desejou para o seu povo, fortalecendo a comunhão e revelando ao mundo a beleza do corpo de Cristo em ação. Que cada um de nós se comprometa a buscar oportunidades para servir, apoiar e edificar uns aos outros, vivendo de maneira que glorifique a Deus e testemunhe seu amor transformador. Nos próximos vídeos dessa playlist, veremos cada um dos mandamentos recíprocos. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado
Então, aí também trouxe bastante coisa aí que complementa, né, essa lição de hoje, que é importante, aí falando da mutualidade, da comunhão, que é necessário para o corpo de Cristo, para o crescimento do corpo de Cristo, que é o que nós estudamos aqui hoje. Então, o corpo de Cristo ele precisa se desenvolver, ele precisa crescer, ele não pode ficar estático, parado, né? Ele precisa crescer, e para ele crescer, precisa ter comunhão uns com os outros e estar também ligado com Cristo e amor. E esse vídeo também respondeu todas as perguntas aqui que Igor fez, né? Então, Cristo sim, igreja sim. Que como fala comunhão, ali nós vimos os versículos, né? Uns aos outros, sempre dizendo, e o seu irmão, quem está ao lado. Então, nós precisamos congregar. Nós precisamos congregar porque nós precisamos crescer e aprender mais de Deus. E fala em relação a suportar, né? O amor. Suportai-vos uns aos outros. Como é que eu vou suportar se eu estiver em minha casa? Eu vou estar longe. E como o irmão Cleber falou, em relação àquela fogueira, né? Então, que aquela fogueira possa ficar mais acesa, que mais carvão, né? Mais lenha possa estar assim se acrescentando, vindo para essa fogueira, que possa estar assim aumentando em amor. Amém. Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguma dúvida, perguntas? Não? Fala, irmã. É o combustível. Só reforçando aqui, a palavra carvão aí, ela pode ser colocada como combustível, né? E esse combustível, a gente vivendo em unidade, vai ser o quê? A presença do Espírito Santo guiando todo o corpo. É só isso. Então é isso. Obrigado a todos aí. Agradecemos, né, Jo, a participação voluntária, as contribuições de vocês também, que é muito bom. A escola bíblica é isso, né? Juntos para aprender, para crescer, para desenvolver cada vez mais. Então, que cada vez que você pensar que não pode ou que não sabe, você tem que falar que eu sim. Eu sim também. Você falar assim, eu não, a gente fala muito eu não, né? Não é isso? A gente tem que falar também eu sim. Você pode fazer isso, a gente fala assim, eu não sei, eu não. A gente coloca várias desculpas para não fazer muitas coisas. Então, a gente tem que falar assim, eu sim. Cristo sim, igreja sim, e eu também sim. Sim na obra do Senhor, sim para fazer e desenvolver, né, os dons e talentos que o Senhor nos deu. Que Deus abençoe a todos.